Sejam bem-vindos à nossa aula número 3, Limites de Valor e Atuação sem Advogados. Vamos entender hoje o que é o valor da causa, por que ele é relevante para um processo e qual é a sua diferença entre o prejuízo real e o valor processual apresentado, e também quais são as consequências de ignorar os limites legais. Como o valor da causa pode influenciar no seu processo? Bom, ele vai definir se o seu caso pode ser julgado no juizado especial. Ele vai definir também se é possível você atuar sem advogado. Por exemplo, uma causa hoje no valor de R$35 mil. Obrigatoriamente você necessita do auxílio de um advogado no juizado especial. Uma causa até R$32 mil, você não precisa de um advogado, porque 32 mil hoje, fevereiro de 2026, não alcança os 20 salários mínimos que te possibilitam fazer essa reclamação direta. Todo ano o salário mínimo ele é alterado através de decreto, então esse valor ele vai aumentando ano a ano e você pode ir sempre se orientando na conversão, tá? 20 salários mínimos você pode ir sem advogado, acima de 20 salários até 40 salários você tem que ser assistido por um advogado. Esse valor da causa ele influencia também em custas e recursos. Como falamos na nossa aula anterior, o valor da causa ele entra numa tabela de valores, de percentuais, para poder serem cobradas as custas do processo. No primeiro grau você não paga nada, mas suponha que você entrou com a ação e perdeu, você não se conforma, você tem convicção que o seu processo, se for analisado por uma instância superior, vai ter a decisão reformada ao seu favor, mas para isso você vai precisar fazer um recurso. Inicialmente você vai precisar contratar um advogado. E segundo, você precisa fazer o pagamento das custas processuais, salvo no caso de você ter a concessão da assistência judiciária gratuita, mas aí o Poder Judiciário ele pede que você abra toda a sua vida financeira e às vezes até colocando sua declaração de imposto de renda, o que não convém para muitos casos. Pessoas terceiras, quando não é atribuído sigilo nessa documentação, ficarem sabendo da sua vida patrimonial. E então você vai se enquadrar num dos valores da tabela do Tribunal de Justiça do seu estado. Existem valores mínimos e valores máximos. Alguns tribunais, vou citar o exemplo do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ele cobra 3% do valor da causa. Suponha que a sua causa tenha um valor aí de R$200. Seriam então R$6 para fazer o recurso? Não, ela tem um valor mínimo. Então você tem que se adequar dentro daquela tabela, fazer o recolhimento através de um documento chamado Guia de Preparo. Se você não souber emitir, você deve pedir à secretaria que o faça o pagamento e entregue ao advogado, né? Nesse caso, você não precisa ter muita burocracia em relação à guia, porque se você vai ter que pagar o recurso, pagar as custas processuais do recurso, o advogado já tem a praxe forense para poder fazer isso de forma muito mais rápida e desenrolar para você toda essa situação, tá? E ele pode impactar também diretamente no resultado da ação. Por exemplo, o valor da causa em uma ação que visa uma reparação de dano moral mais material, o impacto do resultado da ação, se você perder e quiser recorrer, vai ser muito mais caro, tá? Então é isso. Geralmente, quando passa também dos 40 salários mínimos, se você não renunciar, o juiz vai acabar extinguindo o seu processo, porque o valor da sua causa é acima do teto limite dos juizados especiais, tá? Esse limite dos 20 salários mínimos, ele significa que você pode atuar sem advogado e também é a base legal direta do cidadão. Isso ele está proposto no artigo 9º da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. Essa lei deve ser a sua melhor amiga, caso você queira fazer um procedimento perante o juizado, tá? Vale a pena dar uma olhada. Você não precisa ler toda ela, porque a partir de um determinado ponto da lei, mais ou menos na metade dela, ela tem poucos artigos, tá? Quando eu falo poucos, é menos de 100. Ali pela metade dela, ela vai tratar do juizado criminal. Isso não importa muito para você, e algumas outras partes ali vai tratar quando é com o advogado. Então assim, você tem a metade da lei para ser a sua melhor amiga e você entender. Ali no artigo 9º, ele fala: nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Ou seja, isso é uma faculdade, você contratar um advogado até as causas de 20 salários mínimos. Mas ali ele já diz, logo em seguida, na segunda parte do artigo, ele fala que nas de valor superior, ou seja, 21 salários mínimos, a assistência é obrigatória. Nesse caso, não se pode falar em renúncia, tá? Você pode entrar e cobrar da pessoa somente 20 salários mínimos se você quiser ir sem advogado. E
evitar. Você pode ter um dano patrimonial de, vamos supor, 35 mil, mas entrar e cobrar só 32, para você ficar dentro do teto dos 20 salários mínimos. É uma renúncia indireta, o juiz está vinculado ao seu pedido, ele vai ter que julgar a sua causa só, mesmo que você ganhe, ele não vai te dar os 35, ele vai te dar só os 32 porque foi o que você pediu. Em algumas situações pode compensar, porque se o processo demorar um pouquinho, virá a correção monetária. E a correção monetária, ela vai acabar suprindo esse valor que você renunciou se for de baixa monta, né? Baixo valor. Algumas situações, todos os valores da causa, na verdade, eles precisam já serem corrigidos até a data da propositura da ação. Então, se você tem um orçamento que foi feito em, suponha, janeiro, e você vai entrar com a ação em junho, você já pode corrigir esse orçamento. O mais adequado seria você pegar um orçamento novo, porque às vezes questões inflacionárias e recomposição de moeda, mesmo com a correção monetária, e você fosse comprar de novo as peças que você precisa, que você está solicitando aqueles valores, já vão ter um valor um pouco maior. Então sempre vale a pena estar com orçamentos atualizados, tá? Esse limite de salários mínimos também possui algumas vantagens. Do acesso facilitado, onde você pode ir diretamente, redução de custo proporcional, que na tabela de recursos, se for necessário, você vai pagar também um valor menor do que um valor mais alto. Alguns cuidados que você precisa ter na hora de estabelecer esse valor da causa, né? A responsabilidade na condução do processo. A simplicidade do procedimento não exige que você fale o que vem à sua cabeça. Mas como a gente pode sintetizar isso? Lembre-se que falei na aula 2 que o juiz ele não tem conhecimento do seu caso. O seu caso vai chegar na mão dele apenas para o julgamento. Ele vai tentar esclarecer o máximo de detalhes possíveis numa audiência de instrução. Na audiência de conciliação, o seu processo também não é lido pelo conciliador. O conciliador levanta a situação, o que aconteceu, dá a palavra às duas partes e tenta fazer uma composição. Ele não vai dizer quem tem direito, quem não tem direito. Ele vai falar para vocês as facilidades e as benesses da conciliação. Então, quando você faz essa sua continuidade do processo, você tem que ter uma responsabilidade nessa condução, tá? Alguns riscos técnicos também da autodefesa. Vocês podem esquecer de mencionar algum detalhe, alguma coisa importante que pode influenciar no desfecho do processo. Tudo isso são alguns riscos que você pode evitar se você tiver um advogado. Bom, o limite máximo de 40 salários mínimos estabelece a competência máxima do juizado. Você pode solicitar que o seu advogado proceda com um processo via juizado. O juizado, nós falamos muito, e toda a doutrina, né, todos os livros de direito, eles falam o seguinte: a opção de ir pelo juizado é faculdade da parte, ou seja, você vai pelo juizado se você quiser. Tá? Existem muitos riscos de ir pelo juizado mais estabelecidos na questão de insolvência, porque o juizado, se a pessoa não tem bens para pagar ou não tem dinheiro, o processo é arquivado, você sai de lá com uma folha chamada certidão de crédito, você pode até protestar ela, mas você não vê uma solução prática. Esse é um risco de ir pelos juizados, né, de advogado, mas é uma faculdade que a parte tem, sabe? Você pode ir por conta própria, mas tem essas limitações. Alguns casos, até esse valor, podem ser julgados no juizado, mas alguns outros não. Suponha que você tenha uma pessoa dirigindo embriagada, do nada, foi e acabou colidindo com o muro da sua residência. Teu muro tinha alguns detalhes de paisagismo que você vai somar todos os valores do seu prejuízo que podem ultrapassar os 40 salários mínimos, e você fala assim: eu simplesmente não quero renunciar. Meu portão eletrônico era um motor rápido, o metalúrgico vai me cobrar um portão novo, já me custa aí 8 mil. Você começa a somar tudo e acaba passando dos 40 salários. Ou você renuncia o valor excedente para poder ir pelo juizado e ainda assim terá que contratar o seu advogado, ou você vai para a justiça comum e lá você pode ter até negociar com um advogado os honorários, já que possivelmente possa ter sucumbência ou alguma outra coisa a mais, tá? É uma questão estratégica. O valor da causa vai definir a estratégia que você vai utilizar, se você vai ou não pelo juizado. Essa é a importância dele, você saber apurar todo o valor que você precisa juntar para poder solicitar a reparação do prejuízo que você teve. Às vezes você vai colocar um valor do dano moral em cima, que pode acontecer em alguns casos. Por exemplo,
esse caso do motorista embriagado, por exemplo, ele bateu no muro, caiu no portão, o portão caiu e acabou matando, sacrificando 2 animais que você tinha lá que estavam com a família há muito tempo. Esse é um caso de dano moral. Não só material, até porque algum prejuízo que você teve, ou que você vai, os cachorros, os animais, né? Pode ser um gatinho, pode ser um pet, qualquer pet que tiver ali, acabar sendo sacrificado por causa desse acidente, você vai ter que repor ele. Caso você tenha um filho menor, por exemplo, você quer mitigar, diminuir o sofrimento do seu filho, dos parentes, até porque hoje em dia já tem muito material médico que você pode ler que o PET faz bem para a saúde. PET às vezes é da família literalmente, que você vai ter que repor o animal. O animal vai custar um determinado valor, vai ter as vacinas iniciais, vai ter a alimentação especial do nascituro, que ele é um filhotinho, ele necessita de maiores cuidados. Toda a situação que envolveu a família, mais os danos materiais, isso pode passar dos 40 salários mínimos. É uma estratégia que você tem, que você pode saber se você vai ou não via juizado. Bom, o que você tem que ver? Se acima de 20 salários mínimos você não estiver disposto a renunciar ou cobrar um valor menor, você é obrigado a contratar um advogado. Seja na justiça comum, seja na justiça especial. Tá? E aí você tem que ver a importância da assistência técnica, o que for melhor para o seu caso. Tá? Sempre vale uma conversa com o advogado, ele pode às vezes te abrir uma orientação que você não pensou em algum reflexo, porque muitas vezes as pessoas entram sozinhas no juizado especial só olhando o lado delas e não o lado estratégico do processo. Pode ser que alguma coisa você não ganhe, pode ser que a pessoa não tenha solvência e você tem que identificar isso no meio do processo, tá? O que acontece quando o valor ultrapassar os 40 salários? Como já falamos aqui, você pode chegar e solicitar a desistência, a renúncia do valor excedente. Você pode simplesmente chegar para o juiz e falar assim, olha, meu direito aqui é 80 mil reais, mas eu quero cobrar aqui só 60, o teto do juizado. O juiz não tem o que falar nada, simplesmente ele vai homologar a sua decisão, lá no final, quando ele for dar uma sentença, ele vai se limitar no valor da sua renúncia, você vai ficar no teto do juizado. E é como eu tinha falado anteriormente, estrategicamente, às vezes pode ser bom, porque a própria correção monetária já supre o que ficou para trás, outras vezes não. Vai da estratégia. Nesse caso, obrigatoriamente você vai precisar de um advogado, então a sua conversa reservada com ele vai te orientar o que é melhor nessa situação específica. Quando que pode ser interessante você renunciar a esse valor? Na rapidez do juizado, já que a outra parte não tem tantos recursos, não tem tantas manobras para alongar o processo, as varas comuns elas são dotadas de muitos processos para decidirem, muita burocracia, e sempre o processo vai e volta, as partes ficam manifestando a todo momento, e aí alonga o processo. Pode não ser interessante deixar o processo ir para a vara comum, e os custos processuais menores. Suponha que você perdeu o processo, você vai ter um valor de custas muito menor do que um processo na vara comum. Às vezes a custa de um recurso no juizado é menor do que as custas iniciais do protocolo e do cartório, do que o valor do próprio recurso. Aliás, na justiça comum você paga por tudo. Vai mandar um ofício para penhora do banco, tem que pagar o ofício. Vai mandar uma penhora de carro, tem que pagar o ofício. Tem que pagar o oficial. São muitos penduricários e acaba, às vezes, chegando a quase 4, 5 mil reais só em custas. Se você somar tudo, além do tempo que foi mais alongado, tem um monte de custas no processo. Já no juizado, não. É muito mais simplificado e muito mais barato. Tá? Quais são os riscos de você fazer essa renúncia desse teu valor excedente? A perda definitiva, né? Uma vez que você renunciou, você não pode... Existe uma estratégia, né? Nesse caso específico aí, pode ser até um pulo do gato. Se você entrou com a ação, renunciou e tudo, antes da sentença você pode pedir a desistência do seu processo, às vezes porque você analisou melhor e não necessariamente essa homologação vai continuar valendo, porque o seu processo foi extinto sem mérito. Então a sua renúncia não tem validade eterna. Você pode entrar na justiça comum com um valor integral, tá? Isso depende necessidade de avaliação cuidadosa que você faz com o seu advogado. Muitas vezes as pessoas entram com o processo e acabam travando porque não sabem como continuar. Isso acontece, não é raro, né? Tem uma frequência bem grande, ainda mais quando é aberto vistas para impugnar a contestação, que a pessoa traz uns fatos novos, e o advogado pode analisar e falar assim, olha, o seu processo
poderia ser bom a gente renunciar a ele e abrir novamente, porque agora a gente tem provas, eu tenho um amplo espectro de provas que a gente pode levar e pode ser interessante ir na justiça comum, até porque você já analisou se a pessoa tem um viés para acordo ou não, né? O réu já passou a audiência de conciliação, você pode desistir do processo até o momento da sentença, desde que, claro, você não haja com má fé. Essa estratégia, por exemplo, que eu falo, é uma questão de análise de risco. O processo pode ser analisado depois tecnicamente pelo advogado que pode falar, olha, podemos fazer um processo melhor, abrangendo mais coisas que nesse caso não foi colocado, o seu valor da causa, o seu valor do prejuízo que você deixou de considerar eventuais situações pode chegar num valor muito maior e às vezes compensa daí você desistir, tá? A justiça não vai criar óbice para você desistir. No juizado especial, você não precisa a anuência da outra parte, ou seja, como você é o autor do processo, você pode desistir a qualquer momento e a outra parte não precisa concordar. Na justiça comum já é diferente. Se você quer desistir do processo, a outra parte vai ter que concordar e vai ter riscos de sucumbência e algumas outras coisas mais que possam acontecer, inclusive custas remanescentes, tá? Como você deve calcular o valor da causa? Você deve pegar todos os seus danos materiais. E o que são os danos materiais? São os prejuízos financeiros comprováveis. Tudo aquilo que você gastou e tem um comprovante, ou que você tem um valor pago ou é devido, suponha que você precisou fazer uma assessoria com um fisioterapeuta. Você precisou de 10 sessões, mas você ainda não pagou ele, porque você não tinha dinheiro. O negócio pode ser feito para pagamento posterior? Pode, tudo depende da conversa que você teve com o fisioterapeuta. Então você pode chegar e falar, olha, esses danos que ainda são devidos na fisioterapia, desse acidente de carro que teve, ou uma situação que a pessoa atropelou outra em via pública, eu precisei fazer sessão de fisioterapia, eu fui no médico, o médico recomendou, você está todo amparado ali de documentação, olha, eu comprei remédios, eu paguei consulta, chegou na hora de fazer a fisioterapia, eu não consegui fazer o pagamento, mas eu ajustei, né, eu tenho um contrato com o fisioterapeuta, que das 10 sessões ele vai me cobrar posteriormente, ele aguarda o resultado do processo, ou eu vou pagar ele no decorrer aí do ano, conforme, sei lá, liberar o meu cartão de crédito, eu posso pagar para ele posteriormente. Você tem que ter um documento de prova que você já deve, ou seja, é um documento que comprova o seu prejuízo financeiro. No total daquela situação vai te custar X mil reais, e é isso que é a sua contabilidade do prejuízo material. Tudo que você gastou ou ainda vai gastar é o seu prejuízo material. Numa situação de acidente de trânsito, quais seriam os danos materiais? Você não tem dinheiro para consertar o carro. Você juntou 3 orçamentos, somou, dividiu por 3 e tem uma média. É basicamente isso. Não necessariamente você precisa cobrar o menor. Não, é uma média, tá? Que você cobra. E aí você, no caso também, se teve o dano moral, você vai somar, que é uma estimativa baseada, né? Fala, olha, eu quero 3 mil reais de danos morais. Então você vai pegar o valor material que você sofreu, que é um valor fixo, com esse valor imaterial, que é o dano moral que você vai pedir, vai somar os dois e você tem o seu valor da causa. Tá? No juizado é permitido, assim como na justiça comum, fazer acumulação de pedidos. Isso é o quê? A soma dos pedidos. Eu estou pedindo aqui o meu prejuízo material e o meu prejuízo moral. Lembrando, em muitos casos, mero descumprimento de contrato não tem dano moral. Suponha, prestei um serviço para uma pessoa por 2 mil reais. Ele não me pagou. Olha, por conta que ele não me pagou, eu tive um monte de problema que atrasou alguns boletos, algumas contas minhas, as pessoas ficaram me ligando e isso me causou um abalo moral. Esse pedido não é mais aceito na justiça. Na verdade, você pode fazer esse pedido, mas ele não é acolhido, porque é um mero descumprimento contratual. Nada impediu de você arrumar um outro trabalho, ter uma outra fonte de renda para poder pagar esses boletos, entende? Essa é a dinâmica da acumulação de pedidos. Quais são os erros comuns que as pessoas podem cometer no valor da causa? Superestimar danos morais. Por exemplo, você teve aquele acidente de trânsito que te custou 5 mil reais para, suponha, fazer a sua reabilitação, gastou com a consulta, com remédios e com a fisioterapia, te custou 15 mil reais. E você vai lá e coloca mais 25 mil de danos morais. Suponha, o juiz ele pode não acolher o teu pedido, mas o valor da causa vinculado
é um valor que vai ter necessidade, por exemplo, às vezes de assistência de um advogado, e se você perder, quando você for recorrer, você vai ter que recolher as custas acima desses 30 mil reais, que seriam os 5 mil do material e mais os 30 mil do dano moral. E isso é uma superestimativa. Se você for olhar os julgamentos parecidos, que são os precedentes que nós falamos, né, a jurisprudência, você vai ver que os danos morais às vezes estão fixados em 3 mil, 5 mil, em casos muitíssimos graves, 10 mil. Então você saber mensurar o valor correto evita que você perca e queira recorrer e ter que pagar custas, que o juiz pode não conceder. Mas como eu mencionei na aula anterior, se você tem base sólida, o tribunal já decidiu desse jeito e você tem certeza que a grande probabilidade que o seu recurso vai ser acatado, deferido, né, julgado procedente, então você tem que se atentar sobre isso para não ter que pagar custas a mais à toa. Até porque se você não ganhar o recurso, você vai ter que pagar sucumbência sobre o valor da causa que você mesmo colocou. Então, às vezes, não compensa você colocar um valor muito alto quando a realidade é diferente. Ele não tem como mensurar um valor de danos morais muito alto, porque simplesmente a justiça não concede. Ela tem um artigo do Código Civil, que eu vou colocar na tela para vocês agora, que veda o enriquecimento indevido através da via processual. O cidadão não pode enriquecer sem o trabalho dele. E, diferentemente dos Estados Unidos, que você pode abrir uma ação de milhões de dólares por uma situação um pouco mais simples, no Brasil a gente tem essa vedação. Então, por isso que aqui você não vê indenizações milionárias. Você costuma ver situações de 50, 100 salários mínimos, às vezes tem uma condenação, mas isso envolve morte de um provedor da família que tinha uma renda alta, que tinha uma perspectiva de vida muito grande, então é mensurado no que ele poderia ainda viver e receber ao longo da vida para mensurar esses valores. Então, assim, são casos muito raros que dão valores um pouco maiores, tá bom? Outro risco, um erro comum de cálculo, é o cidadão, quando for na justiça, esquecer de incluir alguns prejuízos comprováveis. Por exemplo, nesse caso, vamos falar do acidente pessoal de trânsito. Você esquecer de colocar os danos da fisioterapia. Às vezes, você também vai ter um outro prejuízo que você também precisa fazer alguns outros exames e esquecer de colocar. Todos esses prejuízos comprováveis, você esquecer de colocar uma prova ou simplesmente porque você não tem o comprovante, acaba te gerando mais prejuízo, sabe? Então, assim, tenta não esquecer, analisar. Aconteceu a situação, vamos começar a documentar. Você junta todos os documentos, cria aquela pastinha na nuvem, vai salvando o documento por ordem de data, porque é a forma que você deve apresentar, né, a cronologia dos fatos e dos documentos no seu processo. Né? Ele tem uma ordem desde quando começou até quando terminou. Também você não evita, como um erro comum de cálculo, indicar os valores incompatíveis com as provas. Como, por exemplo, olha, meu carro teve um prejuízo de 5 mil reais para consertar. E a pessoa, claro, vai ter o contraditório, tem outra parte. E ela conseguir arrancar de você que o seu carro já foi consertado. Vou explicar para vocês uma situação na audiência de instrução que acontece, que pode vir a acontecer em casos assim, do juiz ir até o local do carro. Você veio de carro? Vim de carro. Então vamos dar uma olhadinha nele e verificar que o seu carro já foi consertado. Nesse caso, as pessoas às vezes costumam juntar orçamentos mais altos e gastarem um valor mais baixo no conserto. Esse o juiz vê que está ali, ele vai ter que atribuir para você, colocar, olha, quanto que te custou esse conserto? Me custou 3 mil, mas eu preciso que você comprove, senão eu não posso te, eventualmente, fazer uma conciliação ou condenar a outra parte a te pagar esse valor se você não tem um comprovante. Se o seu carro já está consertado, o orçamento do conserto não vale nada, tá? Então, assim, ele pode ser facilmente impugnado. Então, isso é um erro que acontece. É raro, né? Às vezes é mais por desconhecimento, a pessoa não quis ficar com o carro, às vezes também não é má fé, não quis ficar com o carro danificado, ele precisa trabalhar, precisa que eu não visite um cliente com o carro batido, então ele arrumou o carro, acabou gastando um pouco menos, esqueceu de avisar no processo de juntar os recibos. Nesse caso, olha, excelência, eu não gastei 5 mil, o orçamento inicial era 5 mil, mas eu consegui consertar por 3.500.
peça para ele receber o documento e peça para alterar o valor da causa. Esse é o comportamento de boa-fé esperado, tá? E também, às vezes, um erro do cálculo é não observar os limites legais. Juntar tanto orçamento que acaba passando do valor da causa e você seja obrigado, se você quiser continuar com a via do juizado, a contratar um advogado, ou acaba até saindo do juizado porque ultrapassa, né, tantos orçamentos que você acaba juntando, documentos ou prejuízos, que o juiz parou para somar tudo ali, o assessor, né, o juiz leigo, né, o juiz leigo não tem assessor. O juiz leigo foi lá, somou tudo, porque ele tem que fazer os apontamentos devidos, o que é devido, o que não é, o que ele está considerando, o que ele está deixando, ele soma tudo lá e passou de 40 salários mínimos. Ele vai ter que declarar, vai te intimar para perguntar se você vai renunciar ao valor da causa. Se você não quiser renunciar, ele vai extinguir o teu processo, ele não vai dizer quem tem razão naquele momento e vai deixar a porta aberta para você ir para a justiça comum. Tá? Vamos falar agora das custas processuais e da gratuidade de justiça. Por regra geral, a gratuidade do juizado é só na primeira instância, só na primeira fase. Isso é, do processo inicial, desde a reclamação até a sentença, é tudo gratuito. Se tiver que mandar ofício, se tiver que mandar intimação para outro estado, se tiver que ir o oficial de justiça na casa da pessoa, tudo isso é englobado nas custas do recurso, tá? Por meio daquela tabelinha que é um percentual de valores. Então, a regra geral é gratuidade. Quando que vai ter a possibilidade de custos no juizado? Quando você for fazer um recurso. Se você não tiver a gratuidade de justiça, né, você solicitar para o juiz, olha, juiz, eu quero recorrer, mas eu não tenho condições financeiras para isso. O juiz vai te intimar para juntar um monte de documentos, incluindo aí, às vezes, carteira de trabalho, holerite, extratos bancários. Se você não estiver disposto a mostrar isso, você tem que pagar a custa recursal, que a gente chama de preparo. Quando o juiz intimar você para fazer o preparo, você já sabe que é custas do recurso, tá bem? Quando você não comparecer de forma justificada numa audiência, o juiz pode te condenar a pagar a taxinha dos custos da primeira instância. É uma taxa fixa, geralmente, a não ser que você justifique que era impossibilidade, como a gente deu um exemplo, olha, eu estava no médico, fiquei impossibilitado de vir. Não pode ser uma coisa eletiva, porque as datas das audiências, elas sempre saem com prazo alongado. Quando você faz o protocolo do pedido inicial no juizado, já vai sair de lá intimado da data da audiência. Então não vai me arrumar uma consulta para aquela data da audiência, que não vai dar certo. O juiz ele vai falar, olha, faz 3 meses, né, que a audiência foi para daqui a 3 meses, 2 meses, que você já tinha conhecimento, então não tem como. A não ser que seja uma coisa urgente. Olha, eu sofri um acidente de trânsito, precisei ir para o hospital e não pude comparecer. Não dá para você falar, por exemplo, olha, mas eu estava a serviço do meu trabalho e meu patrão não liberou. Não tem como. Está na lei que o comparecimento à justiça tem faltas, a falta é justificada. Então você pode pedir o termo de comparecimento para o conciliador ou para o juiz leigo e apresentar na empresa. Você não pode ter o dia descontado. E no caso de litigância de má-fé, se o juiz perceber que você está fazendo a via processual para litigar de má-fé, quando você tem uma lide temerária, que você não tem direito, que você está fazendo só para incomodar a outra parte, você pode sim ser condenado a pagar litigância de má-fé, que é uma multa processual estabelecida pelo juiz, e também os honorários do advogado da outra parte. Então, assim, pode sair muito caro. São esses os casos em que você teria que pagar alguma coisa. Mas a regra geral sempre está valendo gratuidade até a sentença. Quando o advogado vai se tornar obrigatório? No caso do recurso, tá? Precisa fazer uma elaboração técnica do recurso, porque aí sai da informalidade e vai para desembargadores, 3 desembargadores numa turma recursal, primeira, segunda, terceira, turma recursal única. Isso depende da estrutura judiciária do seu estado, da federação, e aí o advogado ele já tem mais ou menos uma ideia de como funciona, e também o advogado pode fazer a sustentação oral do seu pedido. Ele pode ter a palavra por 15 minutos na sessão de julgamento para expor a sua visão dos fatos, do porquê que pode mudar o seu recurso, por que ele deve ser mudado e por que a sentença errou, fazer os comparativos de casos, como por exemplo, o meu processo foi julgado improcedente, mas foi indevidamente
é reconhecido a ausência do direito, só que aqui na primeira turma recursal, os nobres desembargadores já entenderam que existe casos tais de citar todos os precedentes e fazer uma vinculação do entendimento, porque senão fica muito simples. Os desembargadores não são obrigados a criar um relatório processual todo, eles podem simplesmente acatar a decisão de primeiro grau. Não é raro, você pode ver que em alguns casos, quando estiver pesquisando, que os desembargadores falam que vão tomar as decisões de primeiro grau como razões de decidir e julgar improcedente o recurso, entende? Improvido, no caso, né? Improcedente é primeiro grau, improvido é o termo técnico do segundo grau. Tá? Além da interposição de recurso, o advogado é necessário quando for uma causa que tenha uma complexidade maior jurídica. Inclusive, o próprio juiz pode recomendar numa audiência de instrução se você quer contratar o advogado ou se você quer que seja nomeado um para te dar assistência. Se ele perceber que a sua posição no processo é desvantajosa, pode te causar um prejuízo por você ser leigo, ser a sua primeira vez, você não ser dotado de técnica jurídica, e do outro lado está uma empresa com 2, 3 advogados fazendo um monte de alegações para poder afastar o seu pedido inicial, o juiz pode entender que você está em desvantagem e ele pode indicar que ou você contrate um advogado ou nomear um pelo Estado. E aí você tem que fazer esse trâmite, não é um advogado que você vai poder escolher, é o que está nomeado da vez. Existe, por exemplo, no estado do Paraná, um convênio da OAB com o Tribunal de Justiça para assessoria judiciária por defensores dativos, que são pagos pelo Estado, que seja observada uma ordem de nomeação. Então você pode pegar uma pessoa mega especialista, como pode pegar uma pessoa que seja iniciante de carreira e também esteja mais ou menos no mesmo patamar que o seu, um recém-formado, por exemplo. Mas, de toda forma, mesmo que seja um recém-formado, ele tem toda a qualidade técnica, né? Porque se ele passou na OAB uma prova dificílima, ele tem capacidade de conduzir o seu processo adequadamente. Claro, aí a troca de informações entre você e o advogado é que vão estabelecer para ele entender o seu caso, porque ele vai pegar, como se diz assim, no caminho andando. Ele vai pegar da forma que está. Então, às vezes, a estratégia pode ser desistir e fazer um novo, ou seguir da forma que está e tentar verificar se existem mais algumas provas, algumas nuances que você acabou não colocando no pedido, entendeu? Por conta da complexidade jurídica. E, além disso, acima de 20 salários mínimos sempre vai ser obrigatório, né, a condução por parte do advogado. Quais são suas vantagens e riscos da atuação sem advogado? Suas possíveis vantagens: redução de custo. Dependendo do processo, o advogado vai te cobrar um valor fixo para poder fazer a sua defesa, ou ele vai te cobrar um percentual da causa. Então essa seria uma possível vantagem, você reduzir esse custo com o terceirizado, o seu defensor técnico, para você poder ir diretamente na justiça. E uma maior autonomia. Você mesmo vai conduzir seu processo, você vai acelerar ele. A gente sempre fala aqui no escritório, o processo demora, o processo ele não pode demorar por culpa do escritório. Sempre que chegar uma intimação, não deixar para cumprir no último prazo, não deixar para abrir a intimação no último momento, sempre cumprir o mais rápido possível, porque o advogado ele tem um prazo para trabalhar. Como eu disse, não é um prazo para trabalhar, é um prazo para cumprir. Hoje, os procedimentos são todos eletrônicos. Então, quando você recebe uma intimação, você tem 10 dias para abrir a intimação. Mas o sistema permite que você leia a intimação. Então, se é para juntar algum documento, você abre e informa seu cliente: olha, a gente precisa do documento tal que o juiz solicitou. Vamos dizer no caso da gratuidade: olha, o juiz está pedindo cópia da carteira de trabalho, os olerites, se você não consegue me mandar, me traga aqui, a gente providencia a digitalização para colocar no processo. Traga o quanto antes para o seu processo devolver para o juiz, para ele poder movimentar logo. Se não, vai alongar isso aí, ó, são 10 dias corridos para abrir o processo, mais 15 dias que o juiz dá às vezes para poder juntar o documento. São 15 dias úteis. Teu processo, numa brincadeira dessa, pode ficar quase 2 meses parado. Então, assim, o processo precisa ser acelerado. Então, assim, como você tem maior autonomia e você já recebeu a intimação, você já cumpre a intimação. Você não vai ter essa... Não vou dizer que é uma benesse. Na verdade, é uma forma do advogado se estruturar e organizar o cumprimento de prazo, porque ele tem uma responsabilidade muito grande e não pode perder os prazos. Então, assim, ele tem aqueles 10 dias, mas é porque o sistema, quando manda para ele, manda dezenas de intimações. Então, ele precisa se organizar para o cumprimento delas e às vezes não depende só dele. O que depende dele, ele já cumpre. O que depende do terceiro, que é o nosso cliente, por exemplo,
tem que providenciar o documento. Às vezes o cliente está viajando, às vezes ele não consegue o documento, precisa justificar para o juiz ou achar uma alternativa para contrapor. Olha, a gente não tem olerite, mas ele tem aqui o MEI, tem as declarações de renda que ele faz, então eu tenho isso para juntar no processo. Se o juiz falar, mas você não trabalha, não faz nada, não tem comprovação de renda, eu quero que você me mostre a sua declaração do imposto de renda. E aí você já tem que juntar imposto de renda, tudo certinho para cumprir esse prazo e o teu processo ir para o tribunal. Tá? Então assim, quando é você que recebe a intimação, você deve se agilizar, você tem a maior autonomia, né? Você já toma ciência imediata que o servidor vai te mandar a intimação, seja por WhatsApp ou por e-mail, ou da forma que foi escolhida, às vezes é por carta, teu processo pode demorar só nesse trâmite de chegar a cartinha. Chegou a cartinha, já começou a contar seu prazo, fique atento. Então assim, além de ter essa maior autonomia, você tem que acelerar o teu processo. Quais são os possíveis riscos? Dependendo da intimação, você cometer um erro processual, você apresentar uma peça que não era cabível naquele momento, apresentar uma manifestação que é impertinente com o que foi alegado pela outra parte, você perder o prazo, como, por exemplo, você trabalha muito com WhatsApp, faz vendas online ou faz vendas presenciais, tem bastante clientes, né? Suponha que você é o empresário que tentou fazer a tua demanda. E o servidor vai lá e te intima. A partir daquela intimação, o dia seguinte já é o dia 1. Se você tinha 5 dias e acabar esquecendo porque você tem muitas mensagens e não consegue gerenciar isso adequadamente, você pode perder o prazo, e se você perder o prazo, o teu processo pode ser extinto. Suponha que está naquela fase recursal que foi para juntar documentos de comprovação de renda e você perdeu o prazo. O juiz vai julgar o seu processo deserto. Essa extinção pela deserção é o nome técnico para dizer, olha, não pagou as custas ou não comprovou gratuidade. Então vai para o arquivo. Quando acontece isso aí, o que vai dar? Vai valer a sentença de primeiro grau e você não tem mais a possibilidade de fazer o recurso, tá? Outro risco, formulação inadequada de pedidos. Por exemplo, você pediu uma coisa e esqueceu de pedir 2 outras que faziam completo sentido. E aí faltou essa oportunidade para você fazer. É um risco. Dificuldade na produção de provas. O juiz te intima para poder fazer uma prova e você não sabe como produzir ela. A quem recorrer? Geralmente, se você está tentando sozinho, quer dizer que você já tem um pouco de autonomia, você já tem conhecimento, você pode recorrer ao Google, como é que você vai fazer a sua prova, pode recorrer à inteligência artificial, mas nenhum desses dois vai adequar a sua prova de acordo com o que você precisa. Lembre-se, o teu caso é único e exclusivo. Muito embora ele já possa ser uma temática recorrente dos julgamentos, como por exemplo um acidente de trânsito, uma cobrança de um cheque ou uma cobrança de uma nota promissória, o documento de prova é muito único seu, né, do seu processo, daquelas características. Se a pessoa, por exemplo, alegar que nunca teve um negócio jurídico contigo, dependendo do momento em que você está cobrando o cheque, você tem que provar a chamada causa debende. Você tem que demonstrar que aquele cheque veio oriundo de uma relação jurídica válida. Por exemplo, você entregou determinada mercadoria para a pessoa, mas você não tem um comprovante de recebimento do outro lado, você só tem o cheque. Por motivos diversos, por exemplo, você pode extraviar o documento, de tanto documento que você tinha, mudou de endereço comercial, perdeu-se documentos na mudança, ou documentos muito velhos que você achou que não ia usar mais e agora precisa, pode acontecer muita coisa. Então assim, essa dificuldade da produção de provas é um risco que você deve levar em consideração. Tá? E como você pode avaliar se vale a pena atuar sozinho no seu processo? Você tem que analisar se o seu caso é complexo. Se é uma coisa que você não entende ou não está muito por dentro, suponha, a sua empresa teve um prejuízo. A pessoa física é mais fácil, porque ela está envolvida diretamente, então ela vai saber todos os detalhes, tudo que ela fez. Mas a sua pessoa jurídica, às vezes, não. Suponha que você tem um departamento comercial e é ele que passou pela situação, e ele vai te repassar as informações. Você, como sócio administrador, você é quem deve ir na audiência. Você não pode nomear um preposto nesse caso. Infelizmente, só em situações em que você é réu que você pode nomear o preposto para representar a empresa. Mas quando a empresa é parte ativa, é ela que é a autora, é o sócio que deve comparecer na audiência. Alguns tribunais estabelecem que pode ser um preposto. Outros já são mais rígidos e dizem que não. Se não me engano, existe um enunciado FONAGE que diz que deve ser representado pelo sócio diretamente nas audiências. E aí é um assunto que você não entende muito bem. Uma relação de faturamento, de cobrança, e não era contigo, a tua parte era outra, a questão mais de logística do que a parte contábil da empresa.
Claro que você vai poder levar os seus funcionários como testemunhas depois, no caso, mas numa audiência de conciliação é você que tem que estar analisando se vale a pena você estar em pé de igualdade para poder fazer um acordo. Claro, o departamento comercial vai te passar todo o suporte necessário, todas as informações possíveis, mas às vezes você precisa avaliar se essa complexidade é para você ou não, se é uma coisa que você gosta de fazer ou não, ou se você quer se indispor ou não também. Tá? Por isso que é uma faculdade ir no juizado especial. A existência de provas. Se você tem provas, se você consegue pensar criticamente, juridicamente, a longo prazo, se você vai conseguir comprovar o que você está alegando na justiça. Então, é uma das coisas que você precisa avaliar se vale a pena você sozinho ir no juizado ou se você vai ser melhor assessorado com um advogado que vai poder te dar toda a clareza de documentação que você precisa para comprovar o seu pedido. Afinal, o advogado ele não gosta de perder causa, ele, em alguns processos, ele paga para trabalhar, literalmente, não estou aqui para defender classe, mas é uma verdade. Um processo aí que você vai cobrar R$5.000, o advogado, se ele te cobrar 20%, é R$1.000, se ele te cobrar 30%, é R$1.500, e o processo durar quase um ano, gente, ele trabalhou por R$120 por mês. Tanto que ele foi no fórum, tanto que ele trabalhou, quantas horas ele se dedicou, ele acaba realmente, no final, pagando para trabalhar. Não é essa a questão, mas você tem que ver que, às vezes, uma simples consulta, se você for fazer uma consulta para ver a viabilidade do teu caso e anotar a documentação que ele conversa contigo, pode te facilitar o caminho para você pegar as provas que você precisa e você mesmo abrir o processo. Te custaria, economicamente falando, menor valor do que contratar o advogado. Tá? O conhecimento das etapas processuais também é muito importante. Nós temos aquelas 4 etapas que mostramos, que é a fase do protocolo, das audiências, da sentença, do recurso. Você tem que avaliar se vale a pena, né, você passar por todo esse trâmite. E supõe, às vezes, você tem aí 20, 30, 40 casos na sua mesa que estão ali parados porque você, às vezes, não sabe como começar. E você fala, olha, eu não sei se algum advogado ia querer pegar esse processo, eu não sei se vale a pena economicamente para a empresa, a gente já não recebeu dos clientes, ainda assim tem que pagar alguém para tentar receber, o nosso prejuízo aumenta. Entendo tudo isso na parte da questão econômica. Então, assim, você conhecendo as etapas processuais, você consegue avaliar se você mesmo distribui os 40 processos. Faz 40 cobranças, 30. Se vale a pena você se ausentar um período da empresa, né, porque você vai ter que se ausentar para fazer as audiências. E aí se vale a pena. Hoje em dia não tem muita dificuldade, elas são basicamente, a maioria dos tribunais são todas eletrônicas e você pode fazer as audiências dentro do seu escritório, você não precisa mais se ausentar efetivamente, né? Você tem que se dedicar com uma agenda para poder cumprir prazos e comparecimento no fórum, tá? Que pode ser através de videoconferência, tá bom? E o impacto financeiro da causa, né? Ver se vale a pena você contratar o advogado, se não vale a pena. É basicamente isso. Às vezes você tem uma farmácia que você vendeu fiado para a comunidade ali do seu bairro. E aí você tem um monte de notinha lá de 50, 80, 100 reais no máximo e tem 40 clientes que não honraram um compromisso com você. E você fala, poxa, eu vou tentar cobrar isso na justiça. Então, assim, são vários processinhos pequenos que você vai tentar fazer uma negociação judicial com eles, que às vezes tem um peso formal. Vale a pena. Porque hoje você tem um monte de sócios, se você é um empresário, né? Você tem a prefeitura de sócio, que te cobra muitas taxas. Você tem a União, que te manda guia DAS todos os meses, querendo ou não, porque você é um microempresário, um empreendedor de pequeno porte. Você tem os bombeiros, que também te mandam taxa de alvará todo ano. São tantas despesas que às vezes não vale a pena deixar um dinheiro parado. Então você pode querer tomar essa atitude de cobrar. Às vezes você pega um monte de cobrancinha pequenininha que te pagou algumas despesas iniciais do começo de ano, que tem várias taxas e impostos. No final do ano vem mais as taxas municipais, dependendo do seu município, né? Taxa de vigilância sanitária, taxa de verificação de funcionamento e regularidade, taxa de publicidade, um monte de taxas. E aí você acaba tirando esses custos com essa inadimplência que você tinha. Então você tem que analisar se vale a pena você mesmo atuar sozinho no seu caso, se o custo-benefício para você é interessante, tá? Quais são as responsabilidades do autor na escolha do procedimento do juizado? Você vai ter que ter ciência de que as consequências das decisões processuais vão afetar diretamente o seu processo, tá? Que é importantíssimo você ter boa fé e transparência, tá? Você tem que levar o máximo de verdade possível para o processo e toda a documentação que você tiver, expor todos os fatos que são relevantes para você poder fazer aquele procedimento perante o juizado e se planejar antes de entrar com a ação.
como aquele caso do empresário que tem 20, 30, 40 cobranças pequenas para fazer. Você tem que fazer um planejamento de agenda. Toda vez que você distribuir um processo, fazer o protocolo, esse requerimento, vai vir uma data. Se organizar de comparecer nas datas. Se você for fazer alguma coisa assim, a minha sugestão, a recomendação é que você faça os protocolos todos juntos, entre 1, 2, no máximo 3 dias. Por quê? Porque dependendo do juizado que for cair, as pautas são sequenciais. Então, às vezes, você vai tirar poucos dias da sua semana para poder fazer essas audiências. Vou te dar um exemplo. As distribuições dos processos são aleatórias. Às vezes elas caem no primeiro juizado, às vezes no segundo juizado, às vezes no terceiro juizado. Depende da quantidade de juizados que tiver no seu município, na sua comarca. Tá? Vou dar um exemplo. Aqui em Foz do Iguaçu, temos uma cidade vizinha que é Santa Terezinha de Itaipu. Santa Terezinha de Itaipu faz parte da comarca de Foz do Iguaçu. Ou seja, quer entrar com um processo de juizado especial em Santa Terezinha, as audiências são em Foz, né? O fórum é de Foz do Iguaçu. Então tudo fica recolhido aqui dentro. Nessa cidade, por abranger uma circunscrição um pouco maior, que tem uma cidade vizinha, ela tem 3 juizados. Então, se eu distribuir 40 processos num dia, num efeito prático mesmo, assim, se realmente fosse distribuir um processo, cairiam 5 no primeiro juizado, depois mudaria a escala para o segundo juizado, para o terceiro juizado, voltaria para o primeiro, e cada vez que cai um processo é uma data e hora diferente. Então, se você faz o protocolo sequencial, um protocolo meio junto, a grande chance, a probabilidade de você ter audiência dos seus processos caíram no primeiro, o segundo ou terceiro juizado é muito grande de ser no mesmo dia. No mesmo dia ou logo no dia seguinte ou um pouquinho mais para frente, mas nunca alongado. Agora, se você vai fazer o seu protocolo um por dia, bom, hoje a pauta estava para o dia 10 no primeiro juizado. Amanhã ela pode cair para outro mês no segundo juizado e depois no terceiro dia cair para o terceiro, depois voltar para o primeiro e ser 2, 3 semanas depois. Entenda? Porque assim, a natureza das distribuições é por ordem de chegada. Se você leva um grande volume de uma vez, a chance de cair os processos tudo em um juizado, né, concentrar os atos para um mesmo dia, é muito maior do que você distribuir aleatoriamente durante a semana. Você pegar os 40 processos e falar assim, olha, eu não consigo me estruturar, eu só consigo cuidar de 3 aqui, eu consigo fazer 3 pedidos por semana, e aí vai ficando muito aleatório e a sua agenda vai ficando muito maior. Então, uma sugestão para você se planejar e entrar é tentar fazer, já que se são processos de cobrança, suas argumentações são as mesmas. Basicamente vai mudar o valor da causa, que é o valor da notinha que você tem, e do comprovante do recibo ou do cupomzinho fiscal que você emitiu no dia. Tudo depende da sua organização. Lembre-se, ser organizado com os documentos te ajuda muito a facilitar a sua defesa, porque não adianta nada ter uma notinha preenchida só por você e você vai cobrar o senhor José lá na casa dele. Ele fala, mas eu não comprei nada. Bom, você tem que ver, ele não consegue fazer prova, ninguém consegue fazer prova negativa, prova de fato negativo. Eu não tenho como provar que não comprei na sua farmácia, mas você tem como comprovar que sim. Então, você pega o nome dele, faça ele assinar na notinha, emita o cupom fiscal, grampeie junto para mostrar, olha, o valor da notinha está compatível com o cupom fiscal, e aí você tem uma boa produção de próprio juiz. Fala assim, não, seu José, você pode falar que não, mas provavelmente você esqueceu, mas está aqui o seu nome com a sua assinatura e os remédios que você levou. Entende? Verifique nesse planejamento se vale a pena você escolher o advogado ou não, se você pode ir sozinho, tudo depende de organização. E, no fundo, é uma questão de prática. Se você já está habituado, lá pelo seu 5º processo de cobrança, você tem um estabelecimento que vendeu muito fiado, muito na notinha, muito no caderninho, você vai se habituando. E aí você vai, com os erros, aprendendo, como o advogado em começo de carreira acaba fazendo. Ele acaba aprendendo muito com os erros para não retornar a cometê-los. Acontece de uma omissão, de esquecer de fazer um pedido, de ter que às vezes abrir um outro processo. Isso acontece, então imagina com o advogado, imagina com o cidadão, tá ok? Então eu agradeço a presença de todos, né, pelo tempo dedicado e até a próxima aula.